Paz do Senhor, turmas da nossa sala Filhos do Rei, Adoradores do Rei e de todos os adolescentes do campo de Cacoal, do campo do nosso estado de Rondônia, do Brasil e também do mundo. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa lição de número 12, a penúltima desse trimestre. E ainda estamos vivendo em tempo de pandemia, então fica aqui a nossa aula online ou gravada. Hoje, 21 de março de 2021. E o tema da nossa lição, a penúltima lição desse trimestre, é a igreja e a cultura de seu tempo. Nesse trimestre, todos devem estar sabendo, nós estamos estudando Igreja, o Corpo de Cristo. Vários temas voltados aí para a igreja. Então, nesse domingo a gente está estudando a igreja e a cultura de seu tempo. O nosso texto-áureo encontra-se em Romanos, capítulo 12, e o versículo 2, que diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E se você pegar esse textual que fala e não vos conformeis, esse não vos conformeis, conformar significa não tornar a forma. Então a gente não pode se tornar a forma deste mundo. Amém? Vamos lá para o nosso tópico 1, sem muitas delongas, mas se você tiver sua lição, abra aí na introdução que fala o seguinte: o que é cultura? O que é cultura? Vamos definir cultura. O comentador fala o seguinte: cultura é um conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade que influencia tanto na arte, tanto na religião, na ética, no costume, na maneira de agir, de vestir e etc. Todo ser humano vive em uma cultura. E a arte tem um movimento muito grande nessa questão cultural. E o que a gente verifica nesses últimos anos é como é que está indo a cultura no nosso país, onde a inversão de valores, com esse, bem entre aspas, cultural, vai se distanciando cada vez mais da palavra de Deus. Portanto, é impossível a gente viver em uma sociedade totalmente alheia à cultura. Vou subir numa montanha, ficar lá isolado. Não, Jesus não quer isso. Nós somos feitos para viver em comunhão, em comunidade. Tanto é que nós estamos sofrendo nesse tempo pandêmico da gente não poder se interagir, abraçar, ir na casa de um amigo, de uma amiga, na casa dos avós. Nós estamos restritos a tudo isso. E a gente sente falta, claro, na igreja. Queremos ou não, a gente recebe a influência da cultura do nosso país, da cidade, comunidade, famílias, amigos e etc. A gente recebe esse monte de informação na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, na nossa região. E o Brasil, por ser um país continental, as culturas são muito diferentes. Aqui mesmo dentro do nosso estado, a gente vê várias culturas dentro do nosso próprio estado. Imagine no nosso país inteiro, imagine no nosso continente, imagine em vários continentes. Então, olha bem, mas qual deve ser a relação da igreja e, consequentemente, do cristão com a cultura e sua época? Vamos responder essa questão que está na introdução da nossa lição, no decorrer da nossa lição. Ponto 1. Paulo e a cultura vigente. Paulo, ele nasceu em Tarso, uma importante cidade, e no ponto estratégico do Oriente. Ele aprendeu a profissão de ser fabricante de tendas. Então Paulo tinha uma profissão, e Jesus chama quem tem uma profissão, Jesus chama quem está ocupado. Jesus não chama desocupado para a sua obra, não. Jesus chama aquele ocupado, o que trabalha, o que estuda, o que busca. Aquele que está lá deitadão numa rede, esperando, Não, eu vou ser missionário, Pode ficar quieto, sossegado, que você não vai ser chamado.
Jesus chama aquele que está ocupado, aquele que trabalha, aquele que estuda, aquele que busca. Quer ser um missionário? Trabalhe, estude, busque. Então Paulo, que era Saulo, tinha uma profissão, era um estudioso, né? Foi estudar em Jerusalém, teve um grande mestre, né, que é Gamaliel, e foi instruído no judaísmo estrito, intensamente religioso. Então, será que naquela época de Paulo era mais difícil evangelizar? Era mais difícil de fazer missões? Será? Hoje, cada momento tem as suas dificuldades. Paulo teve as suas dificuldades e nós também temos as nossas dificuldades nos dias de hoje. Logo, nós temos que estar preparados para o momento atual que estamos vivendo. Acompanhe aí ainda no ponto 1. O apóstolo Paulo passou a ser um grande defensor dos princípios cristãos, tá? Mas depois que ele teve um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, porque antes disso ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, prendia os cristãos. Mas quando ele teve esse encontro real com Jesus Cristo, ele passou a defender o cristianismo e foi um dos maiores missionários de todos os tempos. Porém, ele também mostrou com sua atitude a importância de se contextualizar com a cultura vigente, de interagir bem com a sociedade, influenciando como cristão, como viver cristão para ganhar assim muitas almas por Jesus. Se nós formos mandados, ou até aqui mesmo em Cacoal, na nossa cidade, no nosso estado, que tem várias culturas, será que a gente tem que chegar mudando tudo, dizendo que está tudo errado? Nem todas as culturas são erradas. Qual é a cultura que a gente tem que ser contra a cultura, que nós vamos falar isso um pouco mais? É aquela que fere a palavra de Deus. Quando fere a palavra de Deus, aí nós temos que ir contra aquela cultura. Mas se tem uma cultura de um povo, de uma localidade, que não vai contra a palavra de Deus, não tem por que nós queremos mudar essa cultura desse povo, dessa tribo, dessa nação, só porque eu estou levando uma carga da minha cultura para essa localidade. A cultura que a gente precisa ir contra a cultura é uma cultura que pode estar contra a palavra de Deus. Aí sim, você tem que ir contra essa cultura de uma forma inteligente, racional, guiada pelo Espírito Santo, como Paulo fez. Por isso que ele fala assim, ele dizendo, sou livre para todos. Quando ele foi falar com os servos, ele se fez servos. Quando ele foi falar com os judeus, ele se fez judeus para ganhar os judeus. Ele se fez também fraco quando foi falar com os fracos. Então ele fez de tudo para ganhar almas. Ele não chegava lá dizendo que ele era o dono da verdade, né, querendo mudar toda a cultura de um povo para levar o cristianismo. Não. E nem nós podemos fazer isso. Nós temos que ir com inteligência, né, viver a cultura daquele povo, daquela região, desde que não fira a palavra de Deus. Feriu a palavra de Deus a cultura de um povo, aí sim a gente tem que se contrapondo com a ajuda do Espírito Santo que vai trabalhando. 2. Evangelize na sua cultura. O cristianismo missional conversa com as diferentes culturas, usando como ferramenta a contextualização para melhor levar o Evangelho. Então, como nós já falamos em lições anteriores, se você tiver essa ardência no seu corpo, no seu coração, de ser um missionário, você precisa estudar a cultura daquele povo que você vai evangelizar. Para você evangelizar de uma forma contextualizada e não de forma fragmentada. O Evangelho, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e a gente tem que saber manejá-la. E para saber manejar, a gente precisa estar dentro do contexto. Ah, mas então agora eu vou me misturar com o mundo? Não é isso. Nós vivemos nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem. A nossa terra é o céu. A nossa terra celestial é o céu. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós temos que participar desse contexto histórico, cultural e artístico, desde que não fira a palavra de Deus. Amém?
Vamos ler então em João capítulo 17, os versículos 15 a 18. Olha aí o que Jesus fala. João capítulo 17, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, os versículos 15 até o versículo 18. Olha só. Não peço que os tires do mundo. Jesus não mandou tirar do mundo. Tira desse mundo, não. Mas que os livres do mal. Que os livres do mal. 17. Santificando-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu enviei ao mundo. Palavras de Jesus Cristo. Então não é para a gente se isolar, sermos os melhores, isolados. Não, a gente precisa estar dentro do contexto, participar das decisões, inclusive políticas da nossa cidade, tendo como base a palavra de Deus. A cultura a favor do Evangelho. Então nós devemos construir não muros, e sim pontes culturais, para pregar o Evangelho em um ambiente diversificado. A contextualização é justamente para apresentar o Evangelho de maneira culturalmente relevante. Depois alguém pode dizer, não, a palavra de Deus não cabe na nossa cultura. Claro, se você não se preparou, se você não orou, se preparou de forma física, mental e espiritual, você vai tentar levar uma palavra engessada, certo? E isso não é bom, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, como eu já falei. Então você, missionário, nós missionários, a gente tem que estar dentro de um contexto e levar a palavra de Deus contextualizada para aquele povo, para aquele público. Na sua sala de aula, por exemplo, você está lá com várias pessoas no seu local de trabalho, então você vai conhecendo um, conhecendo o outro, orando, pedindo para Deus te dar sabedoria e inteligência, e você vai falando da palavra de Deus e também, principalmente, com a sua atitude, com o seu andar, com o seu vestir, seu jeito de tratar, seu jeito de resolver problemas, seu jeito de pacificar as coisas. Isso tudo é evangelizar. Isso tudo é evangelizar. Vamos lá então? Ponto 3 da lição, o que é a contracultura? É isso que eu já falei, não é isso? A gente não pode se conformar com este mundo. Vamos lá para o nosso textual. Não se conformeis com este mundo. A gente não pode aceitar todas as culturas. E nesse século XXI a gente vê muita cultura com inversão de valores. Há pouco tempo houve uma exposição onde tinha várias pessoas nuas, tinha um homem nu, e uma criança tocando esse homem nu com a vestidura de ser uma cultura. Isso é bíblico? Isso está dentro da palavra de Deus? O que isso vai agregar para o povo? O que isso vai agregar para a nossa cultura? Então, aí sim, a gente tem que se opor, porque está contra a palavra de Deus. A contracultura cristã é contra um sistema de valores cristãos, padrão ético, devoção religiosa, estilo de vida e relacionamento, onde os padrões e valores e maneira de viver são delineados pelo governo de Deus, independente das pressões impostas pelo mundo. Então nós temos vários exemplos na Bíblia, de pessoas que foram contra a cultura, e foram até castigados por causa disso. Paulo mesmo foi um deles. A contracultura cristã é baseada nos princípios da palavra de Deus. De acordo com esses princípios, o caráter cristão é totalmente diferente daqueles muitas vezes admirados e vividos pelo povo. Então, meus queridos jovens, adolescentes, se nós formos fazer missão, se a gente está fazendo missão, primeiro nós temos que ser missionário dentro da nossa própria casa, da nossa própria rua, do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa escola, para depois a gente ser mandado de repente para uma missão mais específica. E para isso a gente tem que estar com todo esse embasamento cultural e não se envolver por essas culturas que vão contra a palavra de Deus. E temos que ter inteligência, sabedoria e graça para ganhar almas para Jesus. E para a gente concluir, que o nosso tempo já estourou,
O cristão deve ter cuidado em não absorver coisas malignas da cultura na qual está inserido. Nós temos algumas culturas brasileiras, né? A festa junina é cultural, não é isso? E aí tem aquelas comidas, né? Para quem estão sendo oferecidas aquelas comidas? Mas é cultura, é legal, vou lá. Muito cuidado com isso. Temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. Toda cultura, por mais interessante e civilizada que seja, traz valores pecaminosos, crenças equivocadas. Por isso, nós devemos estar sempre de fazer esta pergunta e adotar uma cultura cristã e uma contracultura cristã baseada nos princípios da Palavra de Deus. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessa lição. É uma lição muito importante. Claro que a gente tem um tempo muito curto, mas se aprofunde aí, leia ela com calma e depois a gente pode bater um papo aí numa das nossas lives, tá bom? Um grande abraço e até o próximo domingo e vamos orar para terminar esta aula. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de termos falado um pouco mais da Tua Palavra, desse tema tão importante, Senhor Jesus, que é a igreja dentro dessa cultura, desse tempo, desse século XXI. Meu Deus, que faça arder em cada coração a sede missionária, a fome missionária de levar a Tua Palavra, Pai, a cada coração. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Continue nos protegendo e nos guardando embaixo das Tuas santas e poderosas asas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até a próxima lição.